livro aqui me tirou da ressaca literária. Oi, gente, tudo bom com vocês? Trago boas notícias, enfim, consegui sair da ressaca. No último vídeo aqui no canal, eu contei pra vocês que eu estava passando por uma ressaca muito complicada, que meu ritmo de leitura tinha caído bastante. Isso se deve, a vários fatores, seja pelo fato de eu estar me adaptando a morar aqui. A minha última leitura também deu uma contribuída pra isso e eu estava lendo realmente, assim, estava no mood odeio ser leitora. Eu abandonei vários títulos que eu tinha começado no Kindle, então as coisas estavam realmente muito difíceis, sabe? Eu não sentia vontade de ler. Até que eu, como boa esperta que sou, resolvi fazer um teste com um livro físico. Desde que eu me mudei, eu trouxe alguns livros aqui que eu queria ler, livros físicos. Foram apenas 6 ou 5, não me lembro. E alguns deles são livros que eu queria ler há muito tempo, inclusive esse aqui que a gente vai conversar hoje. Como é uma comédia romântica, eu já sabia que seria uma leitura mais despretensiosa, que não teria tantos acontecimentos, e eu acho que era o que eu estava precisando nesse momento específico, justamente para tentar me animar a ler, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz, tá, gente? Esses últimos meses eu tenho lido muito no Kindle, óbvio, né? Eu não tenho livros físicos aqui, então eu tenho que ler e-book. Mas chega no momento, pelo menos para mim, que enjoa, sabe? Enjoa ficar sempre lendo ali no Kindle. Tem horas que eu preciso pegar no livro físico, eu preciso sentir páginas, que eu quero folhear, porque eu acho que facilita até mesmo você ver o seu progresso na sua leitura, porque quando você está lendo um livro físico, você consegue ver em que ponto você tá, se você tá conseguindo ler mais rápido ou mais devagar. Então eu meio que dei essa arriscada de tentar começar um livro físico e, por que não, A Guarda-Costas, que é esse livro aqui que a gente vai conversar hoje, que é um livro que eu já comentei com vocês, nossa, em vários vídeos aqui do canal, e é sempre um livro que eu sempre cito em vídeos de desejados, de TBR, de livros que quero ler e nunca lia. E eu pensei, cara, por que não ler logo? Se já tô enrolando há meses, pra fazer essa leitura. Vou tentar com esse livro aqui. E assim, gente, funcionou, sabe? Caiu como a luva. É claro que eu vou falar pra vocês aí os pontos, a história que eu mais gostei, vai ser essa resenha, a indicação aí que vocês já conhecem, mas já anota aí, tá? Se você gosta de comédia romântica, quer algo pra sair da ressaca literária, essa aqui com certeza é uma boa indicação, funcionou comigo e eu acho que também pode funcionar com você. Antes da gente começar de fato com esse vídeo, eu peço pra você se inscrever neste canal, os recadinhos de sempre, né, gente? Se inscreve, dê like, tá? E comenta aí se você ainda tá passando por uma ressaca literária. Eu vi que no vídeo passado muita gente tava falando que também estava sofrendo com isso. Gente, é difícil, tá? E você que não sofre de ressaca literária, você é abençoado, você tem privilégio. Bora então falar sobre A Guarda-Costas, da Catherine Center. Esse é o primeiro livro dela lançado aqui no Brasil, mas ela tem outros livros de comédia romântica, de romance contemporâneo lá na gringa. E eu acho que a Essência vai trazer mais livros dela, porque esse livro aqui foi um grande sucesso. Pelo menos quando lançou, eu vi muita gente comentando, muita gente recomendando, e foi um dos motivos que também me fez querer ler e conhecer a história. O enredo vai nos apresentar a Hannah, nossa protagonista. Ela é um agente de proteção particular, em outras palavras, ela é uma segurança e ela presta serviços ali para pessoas importantes, mas ela não age como qualquer segurança do meio, aquele que a gente já está acostumado a ver. O grande foco, do trabalho dela é ser invisível, é ser imperceptível. As pessoas olharem para ela e não ver uma segurança. Por isso que ela se adapta muito bem a várias situações em que ela precisa desempenhar vários tipos de papéis. E também é uma das características que a faz ser viciada no trabalho. Ela é totalmente dependente do trabalho e isso acaba, querendo ou não, trazendo alguns empecilhos nas suas relações. Tanto que ela acabou de perder a sua mãe faleceu recentemente e no dia seguinte ela é chutada pelo namorado, que inclusive é um colega de trabalho dela. Então você já percebe que a vida da Hannah não tá indo muito bem, sabe, gente? Ela tá passando por muitos problemas emocionais e ela sempre foi uma pessoa que fugia muito, sabe? Porque ela teve um lar desestruturado, o pai dela abandonou ela e a mãe quando ela era bem criança, então ela cresceu com essa instabilidade emocional, não se sentindo querida, não se sentindo amada, e agora que a mãe faleceu e o namorado simplesmente também resolveu dar as costas para ela e colocando também toda a culpa disso nela, ela se sente perdida e tudo aquilo que ela mais quer
é fugir, fazer aquilo que ela faz de melhor. Ela vai se jogar de vez no trabalho como ela sempre fez. E aí surge uma missão muito importante, acho que uma das maiores missões que a agência vai enfrentar, que é fazer a segurança particular do Jack Stapleton, que é um ator que estava em ascensão há uns anos atrás, um queridinho, assim, considerado o homem mais sexy vivo do mundo atualmente e que também teve ali alguns traumas, alguns problemas e nesse momento ele tá um tanto recluso. A mãe do Jack, ela acabou de descobrir um câncer e ele precisa ir para o Texas para, visitá-la e acompanhá-la nesse momento crucial aí da família. E o Jack, como é uma pessoa famosa, muito bonita e muito querida, ele é claro, tem muitos fãs ao redor do mundo, mas ele também tem uma stalker muito específica que já em vários momentos deixou muito clara as coisas que ela gostaria de fazer com ele e que pode representar um problema futuramente. Para não trazer essa preocupação para a família, já que a mãe dele já está passando, por essa questão da doença, a equipe dele resolve então contratar a agência que a Hannah trabalha justamente para fazer uma segurança onde ninguém saiba que, na verdade, ele está sendo protegido. E ela acaba sendo escolhida para trabalhar nesse caso. E adivinha o papel que ela vai desempenhar aí na vida do Jack? Sua namorada falsa. Eles vão contar para os pais dele que ela é sua namorada para explicar o motivo dela estar ali 24 horas com ele. No início, a nossa mocinha não vai gostar muito, não vai aceitar muito bem essa situação, porque, na verdade, ela queria uma missão que a fizesse sair dali do Texas e não uma que a prendesse no estado, tendo que ver aí seu ex constantemente no trabalho. Mas cumprir essa missão pode fazer com que ela seja promovida a um cargo muito maior e muito melhor nessa agência, então ela acaba sendo coagida a ter que aceitar. E assim então começa a saga dessa personagem aí, meio que fingindo um relacionamento falso com um astro de Hollywood, mas também tendo seus confrontos internos, porque, como eu falei, a personagem está passando por problemas emocionais muito grandes e a autora ela vai abordar o seu crescimento pessoal, assim como relações familiares, a questão do luto e até mesmo o crescimento do Jack, que também tem uma história complicada com a sua família, tá, gente? Então, tem todo aquele ar de comédia romântica, mas não somente uma comédia romântica, tá? Um livro que aprofunda muito bem os sentimentos e as emoções dos personagens. Já deixo claro para vocês que se você for ler esse livro, talvez vocês achem o primeiro e o segundo capítulo um tanto esquisitos e já queiram abandonar. Eu senti muito isso, tá, gente? Porque o livro, ele é narrado de uma forma que é como se a personagem estivesse relembrando o que aconteceu, como se ela estivesse no futuro e relembrando o passado. Então ela vai contar para você a história dela, o que ela estava sentindo naquele momento, como aquilo serviu de aprendizado para ela. E ela narra te contando a história, sabe? Fazendo comentários sarcásticos, falando sobre si mesmo de um jeito pejorativo e engraçado. E ao mesmo tempo que isso é diferente, é interessante, porque são poucos livros, que o personagem ele quebra essa quarta parede com o leitor, foi um pouquinho estranho, porque eu não estou muito acostumada com esse tipo de narrativa, mas depois que você passa esses primeiros capítulos, a partir do momento que ela aceita trabalhar com o Jack, as coisas se desenrolam de uma maneira fenomenal e eu simplesmente não conseguia parar de ler. Eu fiquei muito vidrada na história, ansiosa pelos próximos capítulos, porque é uma leitura que realmente acabou me fisgando. A história é um clichê, tá? É uma comédia romântica, como eu já dito aqui, mas ela vai trazer essa questão mais dramática justamente por causa do crescimento da protagonista. Aqui nós vamos acompanhar uma mocinha que tem muitas questões consigo mesma em relação a como ela se vê e como ela é enxergada pelas pessoas. Então é uma personagem muito durona, que sempre focou muito no trabalho para lidar com as suas questões emocionais, mas que nesse momento não pode usar isso como uma rota de fuga. Então ela vai ter que realmente pensar sobre o que está acontecendo, viver o luto de sua mãe, apesar de ela não querer fazer isso no começo, porque é isso que vai fazer o crescimento dela acontecer na história. E foi muito legal ver a desconstrução da Hannah ao longo da leitura, sabe? Porque o livro ele aprofundou muito bem isso. Ele mostra uma personagem que tá fragilizada, mas que não consegue pedir ajuda porque ela não entende que precisa de ajuda. E ela vai descobrindo isso aos poucos, à medida que a história vai sendo contada. E é tão legal ver a transformação dela, sabe? O crescimento dela realmente é muito tocante. Você vê uma pessoa muito mais fria, uma pessoa
que tenta não se sentir intimidada, mas no momento em que ela deixa a primeira lágrima escorrer, você percebe o alívio que ela tá sentindo, sabe? Porque ela quer chorar, ela precisa chorar, mas ela não entende isso no início da história. Então essa é uma mocinha cheia de camadas, uma mocinha que te toca, que é carismática, que você entende os medos dela. A história dela realmente é envolvente, sabe? Você quer torcer por ela, porque ela, nossa, coitada, ela passa por tantos, sabe, tantos empecilhos, tantas filhas da putagem, perdoem a palavra, porque o ex dela que trabalha com ela, gente, ele é um escroto. Ele é um escroto. Ele traz aquela máxima de cara sem noção, que coloca tudo, culpa na mocinha, que todas as coisas, essas falhas de caráter dele são culpa dela, e a autora, ela mostra isso muito... Ui! Caiu, gente. O ex-namorado dela na história, ele é muito escroto, mas ele serve como propósito, sabe? De mostrar que ela merece coisa melhor. E sim, vocês vão sentir muita raiva dele, porque eu queria arrastar a cara dele no asfalto de tanta idiotice que esse cara fazia. Juro, um personagem mais sem noção que esse daqui tá pra nascer. E o que falar do Jack Stapleton, né? O nosso ator. Cara, eu amei ele, eu achei ele muito carismático também. É um personagem que também tem muitas camadas e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dele ao longo da história, assim como a Hannah vai conhecendo ele melhor. Apesar dele ser um mocinho, ele não tem grande destaque aqui em relação a desenvolvimento, claro, porque quem narra toda a história é a Hannah, a história é sobre ela e eventualmente ela se apaixona, óbvio, mas é legal também ver um personagem tão fofo que vai se também abrindo aos poucos. O relacionamento deles também é super lento e muito natural. Eles vão viver muitas emoções fofas e divertidas. E eu cotei vários... Gente, eu cotei muito. Não dá nem pra ver, né? Porque tá muito estourado. Mas eu cotei vários momentos fofos entre eles, porque eu achei a interação dos dois muito gostosinha, sabe? Aquele romance quentinho, que você torce muito pro casal, que eles são perfeitos, mas que demoram pra ficar, aquela coisa toda, né? Aquilo que sempre tem nesse tipo de história. Gostei muito dele, também gostei muito da família dele, principalmente dos pais. O irmão mais velho me irritou um pouquinho, mas tudo no contexto da história faz sentido, tá? Mesmo assim, ele acaba irritando você de alguma forma. E eu amei ele, assim, amei as interações dele com a Hannah, são muito fofas, muito divertidas. É um livro que não tem hot, tá? Então, se você procura uma história, tipo os livros da Abby Jimenez, sabe? Parte do seu mundo, para sempre seu, eu achei meio que parecido, porque foca muito no desenvolvimento pessoal da protagonista, que é uma mulher, e ele não foca especificamente nas cenas quentes. Tem um romance, claro, mas não é sobre isso. E é legal aqui porque o livro, ele não, tipo assim, não tem a necessidade de ter uma cena quente. Eu não senti falta disso na história, porque a forma como a autora narra não pede. Então, se você quer um livro, uma leitura que não tenha hot, esse daqui ele não tem. Foi meu primeiro contato com a escrita da Catherine, e apesar de não ter entendido muito bem o jeito como ela estava narrando a história no começo, no final eu acabei me apaixonando por esse livro. E quando a gente está passando por ressaca literária, é muito gostoso você acabar se prendendo tanto numa história, sabe? Porque faz você ter vontade de ler cada vez mais. Faltando uns 30% para finalizar a leitura, eu simplesmente não conseguia mais largar o livro. Eu ia no banheiro com o livro na mão, o marido estava o tempo todo fazendo coisa e eu lá sentada no sofá só lendo, porque eu só queria ler. E com certeza eu vou ler outros livros dessa autora, porque eu fiquei totalmente apaixonada. Recomendo muito A Guarda-Costas, tá? É um livro, como eu falei, leve, divertido e que cai para qualquer momento. Então, se você procura uma leitura assim, recomendo demais esse livro aqui. E é isso, gente. Essa é a minha indicação de hoje. Vocês viram a minha animação, né, falando desse livro. Eu gostei muito dele. Eu acho que é isso que eu realmente estava precisando nesse momento. Eu não diria que eu saí totalmente da ressaca literária, porque eu comecei em outro livro e ele ainda tá lento, sabe? O meu ritmo ainda tá devagar, mas pelo menos está fluindo. Então, assim, recomendo muito esse livro. Espero muito que vocês leiam, que vocês se divirtam tanto quanto eu. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!